Bem-vindos, meus amigos queridos, para mais um papo aqui no nosso podcast. Dessa vez nós estamos aqui exatamente dentro aqui do 6º Congresso de Direito Empresarial do Centro-Oeste, que tem áreas nacionais, porque a galera está recebendo aqui gente do Brasil todo, e a gente fica feliz em poder estar aqui apoiando esse evento, apoiando esse congresso, e tendo a felicidade de receber gente importante que passa por aqui, na qualidade de apoiador, de professor, e a gente se aproveita dessas pessoas e fala assim, vem cá, senta aqui com a gente, para nós batermos um papo sobre todos os assuntos que giram em torno do direito empresarial, como fizemos na semana passada com o agronegócio, né? Que bacana tem sido essas oportunidades. E eu tenho aqui a felicidade de receber o Dr. Eduardo Araújo, ele que é diretor da Texol, uma empresa de Brasília, que tem se notabilizado aí por fazer trabalhos linkados ao direito tributário, especialmente reduzindo cargas tributárias das empresas, que é uma das grandes dores de todas elas. Não tem como um empresário sentar na sua frente sem falar dessa dor. Então é um prazer para mim, Dr. Eduardo Araújo, te receber aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo. João, eu que agradeço, muito obrigado. Aproveitar para agradecer a oportunidade de estar aqui nesse congresso, ao doutor Henrique. Então, obrigado por sentar aqui para a gente poder falar sobre esse assunto, que ao mesmo tempo ele é um pouco chato, tributo, mas é muito importante. Claro. Se você não fala e não dá atenção para ele, você gasta mais recursos que não deveria e deixa de investir no seu empreendimento. Então, obrigado aí pela oportunidade e vamos conversar sobre tributo aí para o pessoal entender como é que pode andar bem em cima dos trilhos e com economia de caixa. Né? Isso, eu fico feliz demais de te receber porque nós empreendemos, né? A gente está sempre em contato com empreendedores, eu também advogo, e não tem jeito de você sentar com um empresário e que a pauta não passe por isso. Né? Então eu queria primeiro entender exatamente qual é o trabalho da Texol hoje. A Texol, o que nós realizamos no trabalho, João? São duas frentes. Primeiro, eu chego lá na sua empresa, falo, João, me explica aí, como é que você faz o seu serviço? Aí eu choro as pitangas, tudo pra você. Eu choro tudo. Tô com problema aqui, tô com problema de caixa, tô imposto parcelado, ou tô querendo montar um novo negócio. Só que você vai me explicar no mínimo detalhe como que você vai executar esse trabalho. Uhum. Quando eu faço isso, eu olho para a sua empresa e falo, João, seu regime tributário atual é esse, mas ó, tô vendo aqui que você está pagando a carga tributária X, mas se você mudar o seu contrato, ou se você mudar a sua nota, ou às vezes se você abrir uma filial em uma outra jurisdição, em outro município, você consegue se enquadrar em uma economia tributária. Ou às vezes você vai para um outro estado que tem um benefício fiscal que é a sua operação, que é interessante para a sua operação. Eu só consigo fazer esse trabalho entendendo na prática o que você faz. Às vezes eu tenho que chegar a falar com o seu engenheiro de produção, o cara que faz o fluxo, que faz todos os POPs, para eu entender ali, então é desse jeito que ele opera, então deixa eu ver o que a legislação tem para ele. Isso é o que a gente fala de um trabalho mais para frente, é um planejamento tributário para o futuro, é um dos pilares. Porém, eu vou olhar para a sua empresa e vou falar, João, me dá o acesso aí da Receita Federal, deixa eu fazer uma mini auditoria em tudo que você pagou de tributo lá no passado, deixa eu ver se não ficou nada errado pelo caminho, se não tem uma guia paga errado, um imposto apurado errado, e se eu encontrar, eu vou te mostrar, João, tem essa situação, dá para recuperar, não dá para recuperar, e aí você vai dizer se você quer ou não realmente ir lá pedir esse recurso para a Receita Federal. Uma informação curiosa, João, outro dia teve uma audiência pública da Procuradoria-Geral da Fazenda, e o procurador, ele falou na audiência pública, é porque nós não podemos, por lei, dizer para o empresário o imposto que está aqui pago errado. Mas tem milhões de tributos que a gente já tem conhecimento e está pago errado. Se o empresário não vier buscar, ele vai perder. Isso é uma informação, tá lá, essa audiência é pública, quem quiser vai lá e vai assistir e vai ouvir o procurador dizendo isso. Aí, diante dessa informação, a gente tem que falar, empresário, tem que ir atrás mesmo, claro, de forma segura, seguindo tudo o que a legislação manda, né? Claro, claro. E eu tenho a impressão que é um trabalho muito legal de ser prestado, né, Eduardo? Porque certamente você tem uma conta-prestação fixa por esse trabalho, mas tem também em cima daquilo que você gera de economia em tributo. Primeiro, um dos grandes dificultadores que nós temos hoje. E hoje no Brasil já está muito queimado esse trabalho de tributário. Por quê? Porque infelizmente, igual todas as categorias, existem aqueles que vendem falsidades para empresários. E banalizam o serviço. Então eu falo aqui, se alguém chegar assim, olha, quer comprar um crédito tributário, fica de orelha em pé. Crédito tributário é aquele gerado pela sua própria empresa. Não venha acreditar que você vai comprar um crédito de terceiro, que uma empresa... Existem procedimentos e são bem mais burocráticos para se fazer isso. E por vários empresários já caírem nesse conto do vigário,
Quando a gente chega para apresentar esse Tem trabalho, uma resistência. tem uma resistência. Então é um trabalho ali que a gente fala que o cliente, a gente começa a falar com ele, leva em média de 8 a 9 meses para ganhar a confiança desse cliente, para ele começar a falar, não, agora eu vou liberar para você olhar minha empresa, que agora eu estou percebendo que você não é um aventureiro que vem aqui me vender um falso crédito. E aí, como é que é essa questão do trabalho? A gente acredita tanto nesse trabalho que teve uma matéria, eu não lembro agora qual foi o instituto que soltou, que mais de 90% das empresas, de algum momento na vida, já deixaram o tributo na mesa, pagando errado. Então, a gente tem um índice muito pequeno de empresas que a gente entra e não encontra alguma forma de ele reduzir a carga tributária. E o nosso trabalho ele é 100% no êxito. Se eu chegar na sua empresa, fizer um diagnóstico, Não tiver o que reduzir. não tiver o que reduzir, ótimo, você tem ali um referendo para você bater palma para o seu contador e falar, ó, nesses quesitos que eles analisaram, porque a gente não analisa tudo que está na legislação, impossível, Claro. a gente tem uma cartilha específica, você vai falar, ó, nisso aqui veio uma empresa de fora e falou, eu estou correto. Mas se não, se eu encontrar um crédito tributário e você decidir usar, porque você pode decidir não usar, por exemplo, você está participando de uma operação de M&A, assinou diversos contratos, você, Eduardo, eu não posso ficar mexendo na minha empresa agora, porque eu estou num outro momento de operação. Sim. Eu não vou usar esse crédito tributário. Então também a gente não conversa. Agora, se você falar, não, Eduardo, eu quero usar, estou precisando de caixa, esse recurso é importante, aí a gente vai ter uma remuneração pelo sucesso que você vai ter. Ou seja, você deixa de pagar imposto para o governo para pagar um percentual da economia para a gente. Poxa, não é um risco, mas historicamente dá certo, assim. Às vezes poucos os casos que a gente não consegue avançar com esse trabalho, porque de fato tem muito imposto pago errado na mesa aí, muito benefício fiscal que as empresas não sabem que existe. O empresário, ou alguns deles, eles têm receio, não, eu vou mexer aqui, eu vou abrir os olhos para fiscalização. Isso é mera falácia, isso é muito comum ouvir, mas isso não existe. O governo tem na legislação benefícios fiscais. Se você é desse ramo, atua desse jeito, vem aqui, se enquadra nesse benefício que você vai ter uma redução da carga tributária. Então tem muita coisa ainda para poder se resgatar aí para o empresário ter uma carga tributária justa, porque ela é alta pra caramba. A carga tributária do Brasil é uma das maiores do mundo, né? E de onde veio o seu esse gosto pelo tributário, especialmente por essa atividade? Porque dá para fazer uma advocacia tributarista no contencioso ali, em outras questões, né? É diferente do seu trabalho. E diferente. E como é que surgiu essa... Primeiro que a gente costuma não trabalhar no judiciário, a gente deixa esse papel para os advogados tributaristas. A gente trabalha no administrativo, dentro do órgão fiscalizador, seja a Secretaria Estadual de Fazenda ou na Receita. É curioso, eu sou contador de formação, tenho uma contabilidade, e a gente estava lá trabalhando dia a dia, até que veio uma outra empresa similar à que a gente tem hoje, a similar à Taxal, entrou no cliente meu e falou, olha, você está pagando imposto a mais aqui, ó, eu lembro até hoje, era uns R$3 mil por mês. Um empresário muito amigo meu, era um bar que tinha lá em Brasília, um bar até grande. Eduardo, o contador veio aqui, disse que eu tô pagando imposto errado. Falei, não, pô, não tem como. A minha menina foi aí, parametrizou o sistema, tá certo. Pera aí que eu vou olhar, está errado. Aí, fulana, você foi lá? Ah, eu fui, mas no dia o cara da TI não deu acesso ao sistema. E como é que ficou? Não, eu nunca mais voltei. Quando foi isso? Ah, tem uns 2 anos. Nossa. Ou seja, ele tava aí eu fui olhar e realmente ele tava pagando R$3 mil por mês A mais imposto 2 errado. anos. Liguei pro empresário, ó, realmente a consultoria tá certa, mas não paga eles pra arrumar não, eu vou arrumar pra você. E eu vi dele falando, desculpa Eduardo, gosto de você é um bom profissional, um cara, gente boa, mas eu não confio que você vai conseguir fazer se você não fez até agora. Então eu vou pagar pra essa consultoria. Ele pagou pra consultoria, recuperou o tributo e depois tirou a contabilidade. Passados-se alguns anos, aconteceu de novo, uma situação parecida. Aí eu virei pro meu sócio e falei, William, tá alguma coisa errada, velho. Se a gente, que preza tanto pela qualidade e excelência do cliente, tá deixando passar, Imagina. isso é um mercado que a gente não tá olhando. Aí a gente criou a Taxal, que tem que ser diferente da contabilidade. A contabilidade é um outro panorama, é aquele trabalho, recebe documento, é muito mais denso. O tributário não, você tem pessoas que acordam e dormem olhando o tributário, olhando a decisão do CARF, olhando a acordo do CARF, solução de consulta da Receita Federal. Então a gente tem tendo um olhar time, crítico sobre o olhar, o contábil. e acaba virando um auditor do meu trabalho aqui. E aí foi quando a gente criou a Taxal, sofrendo essa dor aqui, criamos um time, contadores, tem também advogados, mas a missão deles, eles acordam e dormem para recuperar tributo e acompanhar toda a legislação tributária, e ainda assim a gente não consegue atuar em todos os ramos, porque é muita coisa. A gente teve que se nichar em alguns determinados tributos, em alguns determinados ramos, para conseguir ter uma excelência nesse trabalho e está crescendo bastante. Então veio de sofrer dentro de casa,
Alguém tem que mostrar que eu estava fazendo errado por 2 vezes para despertar esse alerta de que tinha um negócio ali no meu negócio e que poderia nascer uma outra empresa, e graças a Deus isso aconteceu. Na hora a gente fica bravo, fica chateado, mas você dá o estalo. O que fazer com isso é o lance do empreendedor. Exatamente. Eu tenho percebido os meninos, eu falo lá pelo curso, né, muito voltados ao estudo do tributário nesse planejamento, de criação de holding. Como você tem visto esse movimento aí de criação de holding? Parece que tudo que você fala hoje de planejamento sucessório é sinônimo de holding. É muito importante, na palestra agora que a gente acabou de sair do evento, o palestrante ele falou, olha gente, a holding é bacana, mas não vamos olhar só para o viés tributário. Senão você pode ali estar deixando de passar alguma proteção do planejamento sucessório, alguma proteção do empreendimento. A holding ela é importante, em vários casos ela vai gerar economia tributária sim, mas é arriscado falar de holding só por questões tributárias. Eu diria que o tributário é mais um efeito que a holding pode gerar. A principal que eu olho para ela, e aí é mais o trabalho com os advogados fazendo, que a gente faz em parceria, que ele que vai constituir, a gente vem com um trabalho ali de mais braçal da contabilidade, mas é a proteção do patrimônio, proteção da empresa, criar a sucessão, seja para os filhos que vão assumir a empresa, ou às vezes para gestores que ele quer colocar, seja um modelo partnership ou não, proteger o patrimônio da família. Às vezes ele não protege, não se preocupa com isso, e um problema da empresa vai afetar a casa ou os carros da família, porque ele não pensou nessa holding. E claro, se eventualmente em toda essa estruturação de sucessão, proteção, conseguir enquadrar também uma redução tributária, é maravilhoso. Você só meio que bota mais uma cereja ali em cima do bolo, né? Mas é uma tendência comum, muitos empresários não utilizam. A gente pega casos recentes agora, você teve um grande mentor de vários empresários, Abílio Diniz, veio não estar mais com nós, e saiu várias mídias falando que todo o patrimônio dele, a maioria, estava num fundo de investimento, que é uma forma de você criar uma proteção, criando ali uma concentração de holdings, né? E vários empresários não dão atenção para isso, porque acham que é muito caro, não vou precisar, mas não é que você não vai precisar disso hoje, você tem que precisar disso amanhã. Eu e meu sócio mesmo, só por curiosidade, a gente tem várias empresas, e a gente fala, olha, tem um documento que a gente está criando com o nosso advogado, Vieira e Serra, por sinal, o pessoal excelentíssimo, estava até aqui agora o Edu, né? E eu falei, William, isso aqui é porque em vida, eu e você, a gente tem vários acordos. Mas e se eu não estiver aqui? O que a minha esposa vai achar do que você está falando? Ou se você não estiver aqui, o que a sua esposa vai achar do que eu estou falando? Então a gente vai fazer em vida um documento e colocar elas para assinar e falar, ó, isso é a realidade dos fatos e é isso que eu gostaria que você, Nabeli, fizesse se eu não estivesse aqui, para que o seu desejo talvez não interfira na operação da empresa. E aqui a gente vai criar uma estrutura para que ela possa saber, não, em vida é isso que o Eduardo deixou. Aí vai dela, se ela vai seguir ou não. Mas se a gente não faz, você pode, talvez pela sua ausência, tudo que você construiu ir por água abaixo, porque aí pode gerar litígios, confusão, falha de comunicação. Então quando você faz isso em vida, começa a se preocupar com esses problemas em vida, você evita que os seus parentes, seus sócios tenham dificuldade lá. Então eu, respondendo de forma mais objetiva, acho extremamente importante, independente do nível de empresa que você tenha, começar a pensar em proteção, em holds. Eu sou totalmente a favor dessa linha, assim. Você encontra ainda nessas atividades, nesses atendimentos que você faz, empresas grandes, mas ainda com gestão completamente familiar e sem algum tipo de profissionalismo? É muito comum. A gente atende empresas lá que faturam... A pergunta é meio retórica mesmo, porque eu imaginei que seria. Empresas que faturam 300 milhões de reais por ano e às vezes nunca se preocupou com o hold, está lá distribuindo a empresa no CPF dos filhos de forma irregular, infringindo até algumas normas ex-esposa do sócio no caixa tirando dinheiro. Pagando funcionário em dinheiro. Não, eu sempre fiz assim, sempre deu certo assim, não vou mudar. E tudo bem, tá dando certo até hoje. Às vezes ele não muda por isso, mas é comum acontecer. Mas como é que é a sua abordagem? Porque eu conheço um tipo de empresário goiano que é muito tendente a não alterar a forma de gestão. Sim. Às vezes é necessário que um filho entre para mudar a trajetória da empresa. Como é que é só? É um elemento dificultador, não há dúvida, né? Mas como é que tem sido a sua abordagem nesses... Nunca é uma curiosidade minha. Nunca é uma questão de imediato. Eu nunca vou ter êxito se eu chegar num empresário desse que você falou, identifiquei os problemas, vamos mudar.
É uma questão de confiança. Sim. Talvez eu vou ter que estar ali. Até por respeito ao que ele já construiu. Exatamente, entendeu? Por que ele está fazendo isso? Tudo tem um porquê. Ele não quer mudar, mas o porquê. Então você vai fazer um trabalho de confiança. Às vezes você não vai conseguir mudar tudo, mas você consegue adaptar algumas coisas. Às vezes você vai trazer pro board dele um filho, você vai conseguindo entender, mas por que esse pai não faz? Será que é porque ele não confia no filho? Mas por que ele não faz? Quais os problemas que ele já não passou no passado, de colocar um gestor que às vezes roubou ele e agora ele não quer mais gestor, ele mesmo que toca a operação. Então assim, às vezes é um trabalho que você vai começar a fazer hoje, para daqui a 2, 3, 4 anos, junto com ele, e ele vai falar, bom, ele não veio aqui desesperado para poder faturar, ganhar um serviço. Essa abordagem é essencial. Ele vai te conhecendo, você vai conhecer a pessoa, você vai conhecer a história dela, você vai conhecer o enredo de tudo que tem, e aí você vai começando a perceber, é por conta disso que ele não muda. Então não adianta eu querer pegar um modelo padrão, querer adaptar na vida dele. Não vai dar certo, ainda mais famílias tradicionais. Com esse cara não funciona, aquela abordagem mais invasiva também. Tá deixando tantos milhões na mesa, não sei do que. Esse cara não compra essa mensagem. Não dá certo, esse tipo de argumento. Lembra que eu te falei que é 8 a 9 meses para eu conseguir entrar em um cliente tributário? Para talvez fazer uma hold patrimonial. Alguém vou fazer numa empresa tradicional, às vezes vai levar mais tempo ainda. Sim. É a confiança que você tem que ganhar para entender a vida da pessoa. Não é só a empresa dela que você tem que entender. Você tem que entender a vida, entender o pensamento dele, as raízes que levaram àquela tomada de decisão. E ter paciência. E a gente tem vários casos desses lá assim. A gente tem um cliente nosso, que é uma das maiores cooperativas do Distrito Federal, que o meu sócio, ele foram 4 anos atuando junto com o empresário, até que ele de fato se tornasse um cliente efetivo, fazia alguns trabalhos ali menores, porque ele acreditava, ele sabia, olha, eu sei que tem problema, mas eu sei que não adianta eu resolver do jeito que eu quero resolver. Eu vou ter que resolver do jeito que para eles é importante ser resolvido. E depois de 4 anos hoje, tem plena confiança no trabalho. Hoje quase tudo que a gente leva, já de imediato eles adaptam, claro, com o aval do jurídico, porque criou-se uma relação de confiança nesse período. De fidúcia, né? E é uma relação que você entra e bota a mão na massa, né? Tem que colocar a mão na massa. Você não entrega um book de processo e vai embora. Não tem como, e se fizer isso, eu vou acabar pegando o tributário. Eu vou acabar prejudicando o contador dele. Porque provavelmente, se o contador dele não enquadrou uma empresa, por exemplo, num benefício fiscal, ele não enquadrou porque não tem conhecimento, ou talvez porque não teve condições também, estudou, é muito complexo às vezes. Não adianta eu pegar e falar, olha, tá aqui, a sua empresa, você vende no atacado, aqui no Distrito Federal a gente tem a Lei 5.005, tá aqui, vai lá e aplica. Ele não vai conseguir colocar em prática, então a gente faz diferente. A gente mostra, olha, tem aqui, se você quiser fazer, você me chama e eu vou fazer junto com você. Por isso que a gente não cobra pela execução. A gente cobra um percentual da economia tributária. E a gente vai fazer junto, e tudo que eu fizer, tudo que a gente faz, o fisco tem 5 anos para fiscalizar. Então a gente vai ficar 5 anos com esse empresário, rotineiramente, fazendo reuniões de ponto de controle mensais, mostrando como é que tá tudo aquilo que eu fiz, olha. Porque enquanto não prescrever o tempo do fisco e olhar todo esse trabalho, a gente está lá junto com ele. E o principal, toda hora muda, toda hora aparece uma oportunidade nova. Então a gente está lá, olha, o nosso contrato aqui está faltando 2 anos para acabar, mas tem um produto tributário novo que surgiu. E encaixa na sua operação. Você tem interesse em fazer? Tem. E então a relação vai se tornando uma relação mais duradoura. Sim. Às vezes o cliente ele nem precisaria renovar o contrato, mas ele gosta de renovar porque ele fala, poxa, é diferente, vocês não vieram só aqui, retificaram a declaração e foram embora. Vocês estão vindo aqui todo mês fazer prestação de contas. Olha, minha operação vira um consultor. Em alguns casos a gente é chamado para participar do conselho de administração da empresa, vai lá para aquele board de decisão estratégica. Sim. Aí, ou seja, qual que é o segredo que não chega a ser o segredo? É a confiança, a relação duradoura ali com o cliente, que dá um trabalho fazer. Você gasta muita energia fazendo isso, mas no final das contas, lá na frente, você percebe que dá certo. Fazer. Sim. Eu te pergunto isso porque o empresário também de saco cheio do tal da consultoria. Sim. O cara que chega, fica ali um tempo da sua empresa, aponta todos os defeitos, relaciona isso tudo numa lista, entrega para você. Aí a grande parte dele você já conhecia, não tinha braço para fazer, não tá no momento, outras prioridades. E nisso aí o cara se perde. Porque ele vai querer desenvolver o trabalho que foi feito, resolver os problemas que foram apontados aqui, deixa os outros de lá, e no final das contas ele não faz nenhum nem outro. Isso eu faço na minha empresa. Eu também contrato algumas consultorias. Semana passada eu estava com um dos consultores e eu falei, eu parabenizei ele, parabéns, viu? Acho que de todas as consultorias que veio aqui, que eu já contratei nesses 17 anos aí de empreendedorismo. A gente cai num monte, né? E aprende. Você aprende. Você tira um pouquinho, Pareto, né? De tudo que você faz, você tira 20 ali. De toda certeza que você teve algum benefício ali, um aprendizado. Só de ter um olhar externo sobre a sua operação já é uma vantagem. É importante. Mas o modelo é esse,
fazer junto, pegar na mão e ir lá dentro da empresa fazer. E não é fazer querendo queimar o trabalho de um profissional que está lá, que seja o contador. Sim. A gente vai precisar do contador junto também. Agora, a não ser que ele não queira fazer o trabalho e queira colocar dificuldade, que não é o caso, geralmente para ele é até um aprendizado, porque aí ele gosta tanto do trabalho, fala, eu tenho mais 10 clientes que estão passando por isso. Então tem que fazer junto mesmo. E se deixar o empresário sozinho, com o contador atual dele fazer, muito provavelmente ele não vai conseguir executar a êxito. Pode ser que consiga, mas geralmente, como você falou, ele está pensando no business, no negócio, ele não quer saber de burocracia tributária. Eu até brinco às vezes, o meu sócio não gosta que eu falo muito disso, mas ainda, infelizmente, esse nosso trabalho é um mal necessário. Porque eu estou te ajudando a deixar de pagar aquilo que você não queria estar pagando. Sim. Ninguém quer pagar tributo. Sim. E eu estou te ajudando a pagar de forma correta menos. O empresário, lógico, eu não queria estar pagando isso, eu não queria ter que precisar de você. Porque eu queria que você me ajudasse a expandir meu negócio, abrir uma oportunidade, aí pro digital. Mas a expansão do negócio depende do seu caixa. Depende do caixa. Mas então tem que pegar na mão, sim. Tem que pegar na mão, tem que ir junto, senão não dá certo. Agora, que trabalho legal, cara. É importante. A gente vai ter uma reforma tributária vindo aí, vai mudar todo o sistema de 5 tributos. Então, o que já vai ficar mais simplificado, mas nós vamos ter aí de 2026 a 2032 um manicômio, porque você vai trabalhar com 2 regimes ao mesmo tempo. Surgirão vários questionamentos, várias teses. Surgirão oportunidades de recuperar. Mais chances de pagar errado. Mais chances de pagar errado. É importante os empresários estarem cientes disso, porque vai começar em 2026. Acho que dificilmente o governo volta atrás nessa decisão. E vai ser importante ter um olhar mais atento ainda. Depois de 2032, se não mudarem nada, continuar esse modelo, aí talvez a gente comece a ter ali uma redução de energia do empresário e dos profissionais que atuam com isso. Genial. Genial. Fiquei feliz de te ouvir, mas sobretudo saber que tem um trabalho tão bacana e prático, né? Porque o empresário não aguenta mais o book de processos onde ninguém se envolve. Né? Passa lá um mês e vai embora da minha empresa. Então, não há dúvida que é muito efetivo. Não é efetivo. A gente cria procedimentos internos de ICS, que é a experiência do Customer cliente, Success, né? para que mostre para ele o valor que tem disso. Sim. Porque a gente já sabe que ele já sofreu com essas consultorias no passado. Então não adianta ser mais do mesmo. Tem que inovar, tem que fazer algo diferente. Pegar na mão mesmo. Às vezes pegar na mão e junto. E se ele gostar, ele vai indicar para outros empresários. Se eu chego lá, dou um book para ele e vou embora, executou ou não, se não teve o ganho, ele não vai te indicar, né? É isso aí. Sensacional. Fiquei feliz de te conhecer, de conversar com você. Você pode ter certeza que eu vou ser um divulgador do seu trabalho aqui agora. A gente que tem aqui algumas boas relações, saber que tem alguém tão competente aqui do nosso ladinho. Brasília é a cidade mais perto e mais longe que eu já vi de Goiânia, porque você anda perto de 200 quilômetros, você está numa realidade completamente diferente, né? Não parece que é Goiás, não parece que está aqui dentro, pertinho da gente. Que bom saber que você está aqui apoiando o evento. O Henrique sempre falou muito bem do seu trabalho, da seriedade que você imprime nas coisas que você faz. E é bom ter conhecido e confirmado isso. Show de bola. Fico agradecido. Obrigado pelas palavras. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando desse trabalho. Tentar colocar ele de forma mais simples, sem ser esse assunto, às vezes, pesado de tributário. Tem que ser enfrentado. Tem que ser enfrentado. Não tem saída. E espero que a gente possa aí fazer vários trabalhos juntos nessa questão, seja instruindo o pessoal, fazendo análise, que realmente é muito importante. Muito obrigado mesmo. Fiquei feliz. Poder estar aqui explicando um pouquinho do nosso trabalho para você e para todo mundo. Deixa site, rede social, para que as pessoas que assistam possam te conhecer melhor lá na... A Isabela está aqui no back-office. Qual que é o Instagram da Taxal? @tax.al. Eu gostei até do nome disso. E o disso. site é www.taxal.com.br. Show de bola. Tem jeito de você não conhecer, que a gente vai colocar aqui na legenda. Acesse para conhecer o trabalho que eles fazem, porque estão muito bem indicados, são pessoas sérias, vale a pena demais. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Fica com Deus. Todo mundo que ajudou aqui também. Viu? Foi demais. Show de bola. Valeu, Maxwell, nosso mago do audiovisual sempre aqui com a gente. Um abraço a todos vocês. Até o próximo episódio. Obrigado, Max.